São João Marcos. Capela, vila, cidade, distrito, destino. Em suas veias, caminhos contam a sua história. História de toda sua gente. Dos povos originários, colonos, moradores, escravizados, testemunhas do tempo, testemunhos de vida. A história dos caminhos de São João Marcos é repleta de controvérsias, marcada por um redemoinho de fatos e versões. Revelam não apenas a história do desbravamento e ocupação da região, contam também a história da sua gente. Uma história que começa exatamente aqui. Essa estrada, hoje chamada de RJ 149, liga o litoral de Mangaratiba a Rio Claro, passando pelo pórtico do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Sua origem são as trilhas abertas pelos povos originários da região. Quando os colonizadores chegaram aqui, nós já tínhamos um processo de conhecimento a esta terra. 10 mil povos originários, que hoje se resume a 305 povos, mais de 1.000 línguas, que hoje se resume a 276 línguas. Esses povos, essas pessoas já tinham uma estrutura social, um conhecimento e um fortalecimento das trilhas que já aconteciam, marcadas por essas pessoas, os povos originários, que dessa região aqui, da Serra do Mar, podemos ter alguns grupos do tronco linguístico Tupi, e a partir da Mantiqueira e da relação com o Rio Paraíba do Sul, a presença do povo Puri. O território onde hoje existe o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos era ocupado majoritariamente pelos Puri coroados, ou simplesmente coroados. Nós do povo Puri, em específico da Mantiqueira, temos uma relação fortíssima com a Mata Atlântica, com essa mãe terra que também já existe e já se fortalece bem antes da colonização chegar. Temos uma relação com os rios, que também abrem trilhas, né? Esse nosso deslocamento de uma região para outra também é feito a partir das trilhas físicas, né? No território terra, mas também na parte dessas veias da Mata Atlântica, né? Da Mãe Anxô, que são os rios. Como habitavam territórios pouco acessíveis, em meio à floresta e serras, os Puris tiveram pouco contato com os primeiros exploradores portugueses. É presumível que até meados do século XVIII, as únicas vias de acesso existentes na região eram as trilhas abertas por eles. A chegada dos portugueses deflagrou o processo de desbravamento e abertura de caminhos necessários para a ocupação da região pelos colonos. E os povos originários foram sendo paulatinamente expulsos de suas terras. Quando as pessoas comentam que houve ocupação por parte dos colonizadores, isso é um equívoco. O que houve foi uma invasão, pertencimento, ocupação, relação recíproca com a terra já acontecia com os povos originários, entre a Mãe Terra e os povos originários. O que acontece é uma apropriação, uma invasão tão perversa que nos tira o direito da própria história.
as cidades da região, os lugares, a formação, a história começa, que é essa história, entre aspas, porque a história mesmo está na terra, ela começa datada quando um colonizador chega e estabelece o seu ponto, embasado na sua perspectiva, na sua religião, na sua invasão. Então essas histórias, ao contrário, precisam ser esclarecidas para que a gente compreenda de fato o que aconteceu, o que acontece nos nossos espaços. E assim, compreendendo os nossos espaços, a nossa terra, nós temos a oportunidade de igualmente valorizá-las de forma tal como nós, povos originários, a valorizamos. Após a chegada dos portugueses, a ocupação da região do Vale do Paraíba foi provocada em 3 processos distintos ao longo de 3 séculos desde o descobrimento. Inicialmente, no século XVI, os engenhos de cana-de-açúcar nas planícies costeiras. A partir daí, gradativamente estabeleceram-se rotas de mineração entre os portos da região e Minas Gerais. E, por fim, as fazendas do café, notadamente a partir dos séculos XVIII e XIX. O processo de colonização na região começa no litoral com os engenhos de açúcar. Esses colonizadores já começam a achar o caminho de serra acima, ou seja, as trilhas indígenas, para caça de índios e busca também de ouro, né? E aí, nesse processo, a gente vai ter os caminhos abertos e tropas passando, né? E aqui na região, assim que se estabelece o João Machado, na região de Serra Acima, aqui em São João Marcos, um dos primeiros colonizadores a chegar, logo depois chega a família Breves, e outras vão chegando, vão se estabelecendo os ranchos de tropas, né? Essa questão dos ranchos de tropas vai virar núcleos de povoamento devido ao tremendo movimento de tropas passando de São Paulo para Minas, de Minas para São Paulo e também para o litoral. Vão começar a ter um comércio no entorno, as fazendinhas, uma capela e a troca de produtos, muito produtos, para alimentar as tropas, para alimentar os tropeiros. Até o início do século XVIII, São João Marcos ficaria fora dos caminhos da colônia. A necessidade de escoar as riquezas de Minas Gerais começaria a mudar essa história. O início do século XVIII, ele praticamente coloca São João Marcos no mapa estratégico da economia colonial. Não se pode pensar em São João Marcos senão unido à Paraíba Nova, unido ao local que depois se chamou Resende, né? Pertenciam aos distritos chamados de Serra Acima e foram devassados por conta de 2 projetos. Era preciso ligar São Paulo ao Rio de Janeiro, isso na década de 1720, promoveu a abertura do que depois será chamado Caminho de São Paulo ou Caminho Novo da Piedade. Ao mesmo tempo, os mineradores de Aiuoca, no sul de Minas Gerais, romperam, também na década de 1720, uma picada que passou pela Paraíba Nova, passou pela atual Resende e chegou até São João Marcos. Este processo de ocupação ganha impulso por determinação de Dom João V, que em carta em 5 de novembro de 1728, ordenou o governador da capitania do Rio de Janeiro, Luiz Vaía de Mendonça, o Onça, a construção de uma estrada,
ligando Areias, em São Paulo, a Itaguaí, dando origem ao Caminho de São Paulo. Os registros de pelo menos 300 a 500 pessoas que faziam o percurso constante em busca, certamente, de minério ou de escoamento proibido do ouro entre o sul de Minas e os portos angrenses. Esse percurso certamente devassou a região de São João Marcos. Por outro lado, o Caminho de São Paulo trouxe para essa região, ao longo do primeiro quartel do século XVIII, uma série de sesmeiros, de milicianos, que era assim que se abriam as estradas. Portanto, a Câmara de Lorena, por exemplo, Câmara da chamada Freguesia da Piedade, lançava suas companhias de milícias para abrirem as estradas. E, como disse o Ascendino Dantas muito bem, nessa região foram distribuídas dezenas e dezenas de sesmarias. Era assim que se abriam as regiões. Esse é o primeiro momento em que as regiões de São João Marcos e também de Resende entram no mapa da história colonial, da história comercial colonial. O maior problema no caminho marítimo do ouro, caminho velho do ouro, é que ele vinha costeando toda a Bahia de Angra dos Reis e de Septiba. E nessa trajetória eram caminhos e descaminhos do ouro. Angra dos Reis, incluindo aí Mangaratiba, que nesse período fazia parte de Angra dos Reis, estava dentro dessa rota dos descaminhos do ouro. Muitos ataques piratas e negociações também indevidas no meio desse caminho. Para evitar todo esses descaminhos, foi criado o Caminho Novo da Piedade. A ocupação da região foi, portanto, impulsionada tanto pelo desbravamento do território, partindo do litoral em Mangaratiba, em direção à Serra do Piloto, como pela esteira dos caminhos abertos pelos paulistas, vencendo a Serra da Mantiqueira em direção a Resende e depois a São João Marcos. A circunstância crucial que devassa esse caminho é inicialmente a descoberta do ouro nas Gerais. Essa descoberta ela tem uma característica fundamental que o escoamento do ouro precisa romper duas barreiras, a Mantiqueira e a Serra do Mar. Isso onera o custo da produção, da comercialização, além de haver riscos iminentes sempre para esse carregamento que é tão precioso, né? Pois bem, isso é evidenciado quando o ouro vem por Passa Quatro, o registro da Mantiqueira, né? Cai aproximadamente em Guaratinguetá, hoje, desce por Cunha, na época chamada Facão, e vem até Paraty. E certamente por mar o carregamento era muito mais vulnerável. Esse problema tentou se resolver com essa estrada de São Paulo. Ocorre que, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro demanda um caminho direto por Paraíba do Sul e Barbacena, o que leva a duração da viagem de 90 dias aproximadamente para 15. Então, o caminho chamado Caminho Novo, caminho de Garcia Rodrigues, que é inaugurado por volta de 1704, ele vai ser, obviamente, o escolhido, com prejuízo de Paraty, né? Porque, obviamente, deixa de ser um lugar preferencial. Ora, o problema é que a capitania de São Paulo ela é praticamente destituída da sua autoridade por volta de 1745, né? E o caminho de São Paulo para o Rio é interrompido. Ora, no momento dessa interrupção, vai vigorar o quê? Vai vigorar o caminho de Minas para o litoral. E é um caminho proibido, é um caminho de descaminho de ouro. Todos estes caminhos
exerceram um papel importante na formação do território de todo o sul fluminense e médio Paraíba, atraindo gente que trouxe na bagagem sonhos e heranças culturais, ainda hoje presentes nos costumes da região. Por esses caminhos não transitavam só produtos nas tropas, transitavam também pessoas, né? Nós tivemos as questões indígenas, primordialmente falando, depois a questão do caminhos dos negros escravizados que vinham para trabalhar nas regiões, nas fazendas de Serra Acima, e que na mistura com os portugueses, com as crenças religiosas, foi assim criando uma cultura que sobrevive até hoje na região. Sobrevive nos quilombos, que como nós temos na Marambaia, o Jongo da Marambaia, temos também em Arrozal, aqui na região. E as folias de reis, que também vieram desse movimento, os calangos, né? Os calangueiros. Esse movimento ainda existe aqui na região e veio de toda essa história, todos esses caminhos históricos de São João Marcos, de toda a região do Médio Paraíba. No dia 13 de setembro de 1850, o governo provincial contratou a Bernardino José de Almeida a construção de uma estrada de rodagem que ligasse Mangaratiba a Barra Mansa, a fim de aproximar o litoral ao alto da serra. Nós temos como marco áureo da produção cafeicultura aqui da região e do porto de escoamento de Mangaratiba, em 1850, quando começa a discussão da construção de uma boa estrada de rodagem, macadamizada, ligando o porto à área produtora, passando por São João Marcos, chegando até Barra Mansa, que tinha muito destaque nesse período, na produção cafeicultura, Resende, toda essa região. E aí há o primeiro contrato com a província, com o Bernardino de Almeida, para a construção dessa estrada que começa. Com a expansão cafeeira do Médio Paraíba no século XIX, esses caminhos entre Resende e São João Marcos, incluindo a descida pela Serra do Piloto até o litoral, se tornaram as principais vias de transporte do Ouro Verde, o café, pelos tropeiros até o porto em Mangaratiba. Estamos aqui no Mirante Imperial da antiga estrada de Mangaratiba a São João Marcos. E nesse panorama nós podemos ver toda a Praia do Saco, o antigo porto de escoamento do café de São João Marcos e de toda a região de Serra Acima. Vemos também a estrada imperial, que foi construída pela Companhia Industrial da Estrada de Mangaratiba. E temos a outra estrada também, que foi a primeira, construída em 1833, com o projeto do engenheiro Jacó Conrado Niemeyer, primeiro Niemeyer que veio ao Brasil, que fez o projeto da estrada e foi administrada pelo comendador Joaquim José de Souza Breves, que também para chegar a São João Marcos, essa primeira estrada de 1833, que mais tarde ela vai estar no traçado da estrada que o Bernardino foi contratado para fazer. A partir de final do século XVIII, acontece uma revolução econômica nessa região, por conta do café. O café que era plantado em Campo Grande, na fazenda do Mendanha, né, ele é levado pelo segundo vigário de Campo Alegre, atual Resende, Padre Henrique, né, da fazenda do Padre Couto, no Mendanha, até Resende, passando por São João Marcos. Esse caminho, que nós poderíamos chamar a subida do café para a serra acima, né, ele é fundamental, porque ele vai não apenas integrar melhor São João Marcos com Resende, como vai tornar esses dois centros difusores do café. Grandes plantações vão medrar por aqui, embora haja diferenças fundamentais entre Resende, que é uma terra de pequenos proprietários, e São João Marcos, que é uma terra de grandes latifúndios.
Mas esse caminho é fundamental e esse caminho ele é, obviamente, um caminho de subida do café, aclimatação do café, pujança e dispersão do café e depois o caminho de volta aos portos angrenses, Mambucaba, Ariró, Jurumirim, né, Mangaratiba. E essa construção dessas estradas, obviamente, já é uma construção que tem um aporte econômico em capitais muito mais pujante, por conta do valor que o café passa a ter com o declínio do ouro. Apesar da importância econômica da região e do café, até as primeiras décadas do século XIX, a via de ligação entre Mangaratiba e São João Marcos ainda era descrita como íngreme e estreita, difícil para o trânsito de animais de carga, e nas estações mais chuvosas podia se tornar intransitável. Tantos eram os atoleiros ao longo do leito da estrada. No mesmo ano que houve a renovação do contrato da província com a empresa do Bernardino, foi criada uma companhia industrial da estrada de Mangaratiba com capitais privados para a construção de uma nova estrada ligando o porto de Mangaratiba a Barra Mansa, passando por São João Marcos. E para isso foi empregado diversos capitais e tinham que justificar, né, essa estrada privatizada teria uma barreira, uma companhia com carruagem, carros, estação de café, para um empreendimento e tanto. Foram criados e essa companhia ficaram trabalhando neste mesmo ano, em 55, 56, a construção de 2 estradas na mesma direção. Tamanho era o poder dessa produção cafeicultora dessa região. Em 1857, a estrada finalmente foi inaugurada. Como o custo foi altíssimo, a taxa cobrada nas barreiras foram tão altas para compensar o custo da estrada que a companhia foi à falência, começou a falência em 1857, falindo de vez em 1860. Foi uma história curta, mas construíram a estrada considerada a mais bonita do Brasil no período. Ao mesmo tempo em que eram feitas melhorias na Estrada Imperial em 1873, consolidava-se o eixo ferroviário dos trilhos provenientes do Rio e São Paulo. A abolição da escravidão e a proclamação da República atingiram frontalmente os interesses e a influência política da elite da região e de São João Marcos. A década de 1870 é uma década crucial para a compreensão do destino dessa nossa região aqui, de São João Marcos. Porque a grande estrada que ligava o Vale do Paraíba, né, a São João Marcos é, digamos, insuficiente para cumprir o papel econômico que vai ser substituído pela estrada de ferro. Essa substituição do escoamento pela estrada de ferro praticamente mata essa região aqui, né, embora haja estradas importantes, investimentos importantes em estradas de rodagem por aqui. A estrada de ferro é, obviamente, um equipamento muito mais rentável, né, e muito mais capaz de escoar a produção do Vale do Paraíba. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a década de 70 é uma década de problemas sociais, problemas políticos, problemas conjunturais importantes também, né? A mudança de eixo para o Eldorado paulista, para a região de Ribeirão Preto, leva capitais vivos, pujantes para São Paulo. Então não é que haja uma decadência e, portanto, as pessoas vão para lá. Porque as pessoas migram para São Paulo, ocorre a decadência da nossa região, né? Que vai demorar muito tempo, pelo menos na região de Resende, para se recuperar. E São João Marcos praticamente fica no grande Rio de Janeiro e fica à margem da repaginação
do progresso do Vale do Paraíba. As últimas décadas do século XIX anunciam a decadência da velha ordem política e econômica. É a chegada de novos tempos, nos quais a cafeicultura cede passagem à pecuária, atividade até hoje importante na região. São João Marcos levou um baque muito grande com a abolição da escravidão. São João Marcos, que chegou a ter 20 mil moradores, né, habitantes, decaiu de uma forma incrível. Os campos foram abandonados e a cidade que vivia aquela efervescência cultural, que estava sempre nas páginas do jornal, foram decaindo e o trem não chegou a São João Marcos, isso não contribuiu para a decadência da elite que morava aqui. Mas ainda tinha o teatro, existia as academias de música, aquele orgulho marcossense continuava, bem ferido, né? Até que quando foi destituído o golpe fatal, foi quando foi destituído o município, em 1937, né, pela renda tão baixa que São João Marcos passou a pertencer a Rio Claro. Antes era Rio Claro que pertenceu a São João Marcos. Daí as coisas foram acontecendo até a destruição da cidade. Eles já não tinham tanto poder como antes no seu período áureo para lutar contra a destruição da cidade. A elite já estava bem derrotada, bem enfraquecida no seu papel político-econômico dentro do panorama brasileiro. O início do século XX deflagra nosso processo de desenvolvimento industrial. A região do Vale do Paraíba se beneficia por estar localizada entre os dois maiores centros consumidores do país, Rio de Janeiro e São Paulo, ressaltando-se a existência de uma rede ferroviária já totalmente instalada na região. O processo de industrialização da nossa região ele é tardio, mesmo porque os capitais que foram para São Paulo, mais a imigração, vão alavancar a ponta de lança da industrialização brasileira em São Paulo. Nós vamos vir de arrasto. Porém, o Rio de Janeiro é a capital, né? E é preciso fornecer energia para a industrialização e para toda a dinâmica de serviços que uma capital exige também, né? Então, São João Marcos vai ficar exatamente nessa órbita da produção da energia. Toda a etapa comercial pujante de São João Marcos vai ser superada por um papel subsidiário de fornecimento de energia. Ao mesmo tempo, começa a acontecer a consciência de que a energia que vem, por exemplo, do carvão vegetal, isso nós vemos tanto lá no Itatiaia, né, quanto aqui na Serra do Mar, é uma energia insuficiente, uma energia de pouca rentabilidade, né, e a energia elétrica é a que vai, digamos, suprir efetivamente. A própria Light compra fazendas em torno do funil, onde depois Furnas vai construir a represa do funil, né? E é uma grande fase de mudança, de caracterização do próprio povo, porque a industrialização, nós sabemos, precisa de um tipo de mão de obra muito diferenciada em relação à mão de obra rural. É uma fase de industrialização e urbanização e energia. Seriam os 3 pontos a serem destacados. A despeito das mudanças políticas e da ordem econômica, em 1923, o ilustre marcossense Luiz Ascendino Dantas, nomeado secretário do governo Feliciano Sodré, usa de sua influência na definição do trajeto da antiga rodovia Rio-São Paulo, que passaria por Passa Três, então distrito de São João Marcos. É preciso entender o governo do Washington Luiz como o canto do cisne, né, da Primeira República. E a Primeira República ela concentrou, como eu disse, muitos capitais, muitos esforços em São Paulo.
o Rio de Janeiro ficou, obviamente, como capital, ficou à margem ou a reboque do processo de industrialização. Pois bem, o Washington Luiz, o paulista de Macaé, como é dito, né, ele enfrentou várias crises econômicas, e já enfrentou os primeiros albores da consciência ecológica. Ele vai criar, por exemplo, a reserva biológica do Itatiaia, o Washington Luiz. E a passagem de uma estrada, né, aproximadamente pelo leito do antigo Caminho Novo da Piedade, era o sonho dele, né, de fazer a revitalização desta área, né, que depois será, obviamente, superada por conta da tecnologia avançada da Presidente Dutra, que será inaugurada em 1951, e praticamente condenando as cidades mortas, como disse Monteiro Lobato, né, a uma espécie de atraso crônico em face do processo de urbanização, industrialização e modernização. Em 1926 vem o projeto que poderia ter salvo São João Marcos, que é da construção da antiga Rio-São Paulo, passando por São João Marcos. Teve um projeto que sairia do Porto do Saco de Mangaratiba pela estrada que eu chamo de Imperial, né, antiga estrada de Mangaratiba, e tinha um projeto também subindo pela estrada de Itaguaí, que era do Caminho da Piedade, né, a estrada do Matoso, chegando a São João Marcos. O Automóvel Clube até fez esse caminho, chegou a São João Marcos e trouxe a nova esperança. Mas, infelizmente, esse projeto foi abaixo com a estrada não passando por aqui. Foi o último suspiro para São João Marcos. Nós dissemos que Resende e São João Marcos faziam parte de uma única unidade geopolítica e geoeconômica, né? Os distritos de Serra Acima, e andaram juntos muito tempo. Pois bem, o projeto de modernização do Brasil, que acontece principalmente a partir da proclamação da República, é um projeto que vai distinguir esses dois centros. Por conta de estar à margem da ferrovia e depois à margem da Dutra, nós vamos ter um progresso do Vale do Paraíba que vai arrastar Resende. E São João Marcos vai ficar à margem desta estrutura geopolítica, dessa estrutura geoeconômica. Ora, essa marginalização de determinados centros, né, em vista desta modernização, é algo que nós devemos pensar do ponto de vista social, da história social. Né? Porque são muitos contingentes populacionais, são povos inteiros, são tradições, são famílias, são capitais que acabam sendo excluídos do processo de modernização. E isso não apenas do ponto de vista sentimental, do ponto de vista também operacional, porque são grandes bolsões de pobreza que nós vamos começando a criar na periferia do processo de modernização. Isso, qualquer gestor atualmente põe a mão na consciência e coloca isso na balança. Para a gente entender todos esses caminhos que passavam por São João Marcos, a gente tem que entender a geopolítica da época. São João Marcos surgiu, explode na produção, São João Marcos, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, eles vão explodir na expansão do café, quando o café se destaca como o maior produto brasileiro. Então os homens mais ricos da nação, os mais importantes, os mais poderosos, estavam morando nessa região. Por isso essa dinâmica dos caminhos de São João Marcos ter esse grande destaque na história aqui regional. A história dos caminhos de São João Marcos continua a ser escrita. Uma história vibrante, capaz de encantar e emocionar a todos que a conhecem.